Graça e paz, gente, shalom. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 24 e o versículo 38 em diante. Fala assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noa, tá? Que é Noé, gente, entrou na arca. Na verdade, o nome dele é Noa, né? A gente conheceu como Noé. Entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Ben-Adã, filho do homem, tá, gente? Eu espero que vocês tenham percebido como é que realmente está aí no versículo, e depois eu vou explicar atentamente esse versículo para vocês. Então, assim, como eu falei no primeiro vídeo, Apocalipse, fim dos tempos, transição planetária, era messiânica, tudo é a mesma coisa num contexto diferente, tá? Qual momento nós estamos? Estamos indo de encontro a isso tudo, porque estamos aqui, tá? Para, vamos dizer assim, uma experiência, né? Estamos aqui nessa experiência encarnados, mas não somos daqui, né? Você lembra que o Machia dizia: eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. E ele veio para nos revelar tudo o que estava para acontecer e nos mostrar o caminho. Então, gente, o planeta realmente está em uma transição, tá? E isso já vem de um bom tempo, tá? O Espiritismo chama essa transição de transição de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. E eles não estão de todo errado, porque é bem isso mesmo, tá? Os cristãos falam do Apocalipse, mas eles acham que vão ser resgatados antes. Mas eu já falei sobre isso, tá? No meu vídeo que eu tenho aqui no canal, entendeu? Não é bem assim como eles falam e pensam, tá? Eu falo de uma era messiânica, tá? Falo e provo. Deixa eu ir aqui para Apocalipse. Ó, gente, aqui em Apocalipse, no capítulo 21, vamos ler do início, tá? Do 1. E vi um novo chamaim. Chamaim é céu, tá, gente? Vi um novo céu, um novo chamaim e uma nova terra. Értice, tá? Értice é terra. Porque já se foram o primeiro chamaim e a primeira értice, tá? E o mar já não existe. Eu quero falar um pouquinho disso aqui, assim, vocês estão vendo aqui, em nenhum momento a palavra fala sobre isso, tá? Que as pessoas vão ser resgatadas, vai ter um arrebatamento antes da tribulação. Eu fazia parte da igreja e eu procurei muito por isso que eles falavam. E o que eu achei foi isso aqui, ó. Um versículo que diz assim: e vi uma grande multidão vestida de vestes brancas que veio de uma grande tribulação, tá? Vou mostrar a vocês aqui. Deixa eu procurar esse versículo aqui. Bom, eu procurei muito sobre o versículo que eles falavam do arrebatamento e eu nunca encontrei. Isso quando eu fazia parte do sistema religioso. E o que eu encontrei foi esse versículo aqui, ó.
Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, tá? De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, assim, eu procurei bastante sobre esse versículo aí, né, que fala sobre o arrebatamento, e não encontrei, entendeu? E, assim, comecei a falar, né, sobre isso, mas depois pude ver que era totalmente ao contrário, tá? E observe direito o versículo que eu li primeiro, tá? Sobre o dilúvio. Eu vou voltar lá para a gente ler e você entender realmente o que o versículo fala. Porque as pessoas usam muito esse versículo para explicar o arrebatamento. E, na verdade, é totalmente ao contrário. Entendeu? O que o versículo está falando. Vamos lá. Ó, gente, preste atenção como realmente está o versículo, tá? Mateus 24, 38. Aqui, ó. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Preste atenção, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Ben-Adã, né? Ou seja, o Machia, né? Ben-Adã, né? Porque tem o Machia Ben-Yosef e o Machia Ben-Adã. Então, assim, você percebeu que o versículo fala que Noé entrou na arca, né? E veio o dilúvio e o levou a todos. Entenderam, gente? Então, o que aqui está falando? Hein? Que tanto está na Bíblia como no livro de Enoque. Certo, gente? Preste atenção. Quem ficou foi Noé. Noé ficou na arca, bem guardado com a sua família. E os que foram levados para a destruição, ou seja, morreram, né? Porque não ficaram guardados. E o que vai acontecer, gente, é exatamente isso, certo? Não tem ninguém subindo para o céu assim como os evangélicos falam, tá? Os cristãos falam. E se você quiser saber, eu já falei, eu tenho 2 livros, 2 vídeos aqui no canal falando especificamente sobre isso. É só você procurar lá, que eu falo sobre a guerra de Israel e como será a vinda do Mashiach e a Nova Jerusalém. Então, vamos lá. Isso, tá? Que a Nova Jerusalém vai descer e pousar no Monte Sinai, está no livro de Enoque. Eu procurei bastante, mas eu não achei, porque deixa específico lá no livro de Enoque que a Nova Jerusalém ia descer e pousar no monte de Elohim. Entendeu? Então, tanto no livro como a Bíblia fala isso, gente. Eu gosto de falar e provar. Vamos lá para o versículo aqui na Bíblia onde está falando isso. Ó, gente, preste atenção. Apocalipse, né? Livro das Revelações, capítulo 21, gente. Diz assim, ó. E vi um novo chamaim, um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova, ó, aqui tem Yahuxalom, mas aí Yahuxalaim, tá? Yahuxalém ou Yahuxalaim.
entendeu? Que descia do Chamaim, que descia do céu, da parte do Elohim, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Então, ou seja, a nova Jerusalém, ela vai descer, tá? Ela vai descer e pousar no Monte Sinai, que é conhecido como o Monte de Elohim, o Monte de Deus. Então, assim, se você for observar bem, a terra em si, né, não é como a gente pensa que é, porque nós somos enganados todo esse tempo, né? E a terra, ela realmente é um planeta criado, né, pelo Eterno, mas é como se fosse assim, você já ouviu muita gente falar assim, mãe terra, né? Mãe natureza. É como se fosse uma nave, né? Como se fosse uma nave, porque a Nova Jerusalém, né? Eu vou ler um versículo aqui específico de como a Nova Jerusalém é, e você vai perceber que o formato dela, tanto do lado quanto do outro, são iguais, e ela é meio assim, né? Então, para mim, a Nova Jerusalém é o formato dela como se fosse meio o formato de uma pirâmide, né? E vai pousar aqui, ou seja, gente, não deixa de ser como se fosse uma nave, mas o que eu estou falando aqui, não estou falando de extraterrestre, nada disso. São as dimensões, né? As dimensões que a gente vai passar. Antes de eu falar mais sobre isso, deixa eu ver aqui no Apocalipse, aqui no capítulo 23, aqui. Bom, gente, então, aqui no capítulo 23 do livro de Enoque, fala assim: a montanha que tu vês, o prolongamento do qual assemelha-te, são o assento do Yahvé, tá? Será o centro no qual se assentará o santo, o grande Yahvé da glória, o eterno rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra. Entendeu, gente? Então é isso aí. A montanha é o Monte Sinai, entendeu? O Monte do Elohim, certo, gente? Então a Nova Jerusalém, ela vai pousar exatamente aí, no Monte Sinai, entendeu? Deixa eu ver aqui, mais uma coisa aqui. Aqui no capítulo 32 do livro de Enoque, fala assim: vi sobre as asas do Yahvé dos Espíritos, todos os santos e eleitos cantavam diante dele com aparências semelhantes à chama de fogo. Suas bocas estavam cheias de bênção e seus lábios glorificavam o nome do Yahvé dos Espíritos. Então, se você observar, é aquela mesma coisa que está lá na Bíblia, que fala que viu uma grande multidão, tá? Que veio de uma grande tribulação, vestida de vestes brancas. Aqui já no livro, Enoque fala que a gente se assemelha-se a semelhantes à chama de fogo. Entenderam, gente? Então vamos dizer que a nossa experiência aqui não teve o resultado esperado, e aí agora chegou a hora de separar o joio do trigo. Você pode prestar atenção que as horas estão se passando muito rápido, e a palavra fala que os dias iam ser abreviados, né? Então fala, se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria carne alguma, mas por causa dos escolhidos, o Eterno abreviou esses dias, entendeu? Então, somos enganados o tempo todo, mas temos o livre-arbítrio, né? Temos o livre-arbítrio para acreditar no que quisermos. Então, você só é enganado porque você quer, tá? Mas a realidade está na sua frente. Você que é cheio de crenças limitantes e luta para que elas não saiam de dentro de você. Como o mestre disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, as trevas vai para um lado e a luz vai para o outro. O que está acontecendo é que a Terra vai transidir para um mundo de quinta dimensão, tá? Lembra o que o Machia falou e o que a palavra, né, falou e o livro de Enoque fala, entendeu? É um lugar maravilhoso, preparado para os justos, ou seja, a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra, tá? A era messiânica. E como eu falei, é isso, né? A terra, ela vai transitar, né? Ela vai sair dessa fase de 3D, porque nós estamos na terceira dimensão, né? E aí vamos entrar numa fase da quinta dimensão, E quem não estiver de acordo, né? Porque você vê que para a gente entrar na quinta dimensão, a gente tem que ter o corpo transformado, e é isso que vai acontecer, certo? E quem não tiver nessa frequência vai ficar no abismo. E esse abismo é aqui a Terra. Não a Terra assim como ela é hoje, tá? Mas realmente um lugar de expiação. Porque aqui vai ser o abismo. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. E eu lendo no livro de Enoque também eu vi quando... É porque não dá para me procurar agora, quando eu lembro o capítulo, que diz que aqui na Terra, tá, ia ser o abismo, aonde o Eterno ia lançar o diabo, seus anjos e aqueles que o serviam. Ou seja, aqueles que seguem as coisas realmente, né, do inimigo. Se você prestar atenção, gente, no livro de Enoque fala sobre as sentinelas, né? Os anjos que desceram aqui e se contaminaram com mulheres. Desde o início no livro de Enoque, lá está específico que esse lugar foi criado para esses anjos, né? Para esses anjos, né? E aí também deixa bem claro lá que para a primeira estrela que caiu, a gente sabe que é Satã, certo? Mas como tem, né, os filhos da serpente na terra, e até pessoas que não são filhos da serpente, mas que seguiram isso aí, né, pessoas mal, né, de mau índole, pessoas que mentem, que engana, que rouba, que mata, que calunia o seu irmão, que faz tanta coisa ruim. Você acha que essas pessoas vão para onde, gente? Tá? Então é isso. Não tem ninguém indo para o céu assim, né? Como é falado por aí, porque isso não está em palavra nenhuma, né? Nem no livro de Enoque. Tanto na palavra que eu falo é a Bíblia que você tem nas mãos, e essa que eu tenho aqui, que é um pouco diferente, mas está falando a mesma coisa. A Nova Jerusalém ela vai descer, certo? E aí nós nos encontraremos nos ares, ou seja, como Paulo fala, né? Nas nuvens. Por quê? Porque ela realmente só há um único arrebatamento que vai ter, que a Bíblia fala, é nesse momento, quando a Nova Jerusalém ela estiver descendo e ela vai nos puxar, nos sugar, como se fosse realmente uma nave, puxando. Nós nos encontraremos com ele nas nuvens, porque a Nova Jerusalém ela vai estar descendo. Vai estar descendo. E nós vamos viver a era messiânica, tá? Ou seja, uma transição de 3D para 5D, terceira dimensão para a quinta dimensão, né? Assim como o Machia falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Então é isso, entendeu? E quem ficar aqui, né, e se for ter algum arrebatamento aí antes disso, pode ter certeza, gente, que não é o arrebatamento do Eterno. Pessoas que vão ser levadas para ser destruídas, porque em momento nenhum a palavra fala isso. Então, observe realmente como a palavra fala e o que está escrito, né? E desde o início que eu comecei a fazer esses vídeos, eu vim dando a receita a você, né? Se você quiser ser trigo, né? Começa a ser trigo desde agora, né? Porque pessoas que são mal, essas pessoas não vão ter direito a isso. Não vai ter direito a isso.
porque o Eterno ele é justo, né? E nós temos que ser justo. E como ele fala na palavra dele, quem é santo se santifique mais, né? Quem é santo se santifique mais. E quem é sujo se suje mais, né? Ou seja, quem é limpo se limpe mais e quem é sujo se suje mais. Porque é isso que vai acontecer. E o que é que o diabo está fazendo? O diabo está fazendo tudo isso porque ele não tem mais tempo, né? Está muito perto disso tudo acontecer e ele não quer ir só. Então, quantas almas, quantas pessoas ele puder levar com ele para esse lugar, ele vai levar, tá? Tá? Sem contar os anjos que caíram, né? Porque desceram aqui e mudaram a sua natureza, certo? São os sentinelas, né? Que deitaram com mulher e tiveram filhos com ela, que são os néfilins, né? Os gigantes, né? Porque, na verdade, antes do dilúvio, toda a humanidade era gigante, mas esses néfilins que nasceram, eles ainda eram mais gigantes ainda, eles eram enorme, entendeu? Eu tenho um vídeo aqui também no canal que eu falo sobre isso, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu fiz esse vídeo aqui, né, calmamente, para vocês entenderem. Não foi para meter medo em ninguém, foi para explicar realmente o que está acontecendo no planeta, o que vai acontecer, como vai suceder isso e como você pode realmente mudar a sua natureza. Ainda há tempo, ainda há tempo. Então tente mudar, né? Tente mudar enquanto há tempo, porque os tempos estão sendo abreviados e a gente já está vendo tudo que está acontecendo por aí, né? E daqui a alguns anos, né? Não é agora, porque esse é o princípio das dores, né? Que Daniel fala, né? Quando ele fala tudo isso, ele diz, mas ainda não é o fim. A mesma coisa o Mashiach fala. Quando houver guerra, rumores de guerra, peste, fomes em vários lugares, sabei que está perto, né? Mas ainda não é o fim. Então, ou seja, é o começo, né? Então, tem tempo ainda. Tem tempo ainda de você mudar, né? De você fazer uma transformação, né? Tô falando para quem é joio, tá? De você fazer uma transformação do joio para o trigo, entendeu? E se você é trigo, continue sendo trigo. Quando eu digo isso, gente, joio são pessoas más, que fazem o mal, né? E o trigo só faz o bem, entenderam? Espero que vocês tenham entendido, porque não é tempo mais para brincar. Entendeu, gente? Não há mais tempo mais. E nós temos uma consciência que ela é eterna, ela não morre. E o que morre é o corpo, né? Quando a gente morre, a gente não, o que morre é o corpo padece. O corpo padece, expira. Mas a nossa consciência, que é a nossa alma, ela não morre. Entendeu? Então comece a ser luz a partir de agora. Mesmo que você incomode, porque eu sei o que é isso. Muita gente se incomoda comigo do nada e tentam me derrubar, tentam me destruir, inventam coisas de mim, me caluniam. Oh, nossa, e joga tanta gente contra mim. Mas eu não estou preocupada com isso. Porque eu sei o porquê Deus está passando por isso. E eu sei aonde eu vou estar. Então é isso que me interessa agora no momento, tá, gente? Quem tem sua boca fala o que quer, e eu, assim, eu já dei muito gosto a essas pessoas no passado e ao inimigo, né? Que usava pessoas, mas se usava era porque elas davam lugar. E eu ficava tão revoltada, né? Com a injustiça, eu era tão injustiçada, tanta coisa que faziam comigo, sem eu ter feito nada com ninguém, sem eu ter mexido com ninguém. Não vivo na casa de ninguém, não gosto de fofoca, disse-me disse. Eu sou uma pessoa da minha casa. E fizeram muita maldade comigo. E eu me revoltava e eu discutia. Até um dia que o Eterno falou comigo e além de falar comigo, ele ainda mandou um hino para mim que tinha tudo a ver com isso. E eu comecei a abrir os meus olhos e fui abrindo. E agora eu estou onde eu quero estar, porque
Eu não desço mais ao nível deles, porque eu entendi o que está por trás disso, tá? E peço força ao Eterno para não descer mais, entendeu? Não deixar eles me atingir, não baixar a minha frequência, né? Porque no momento que a gente baixa a frequência, no momento que a gente se desestabiliza, aí vem o negativo, né? E tenta entrar na nossa frequência. E eu não quero isso para mim, nem para ninguém, né? E eu estou dando a vocês aqui a receita para vocês usar também, gente. Eu sei que é difícil, mas é isso que o Eterno quer de nós, né? A gente tem que dar testemunho do nome dele. A gente tem que estar acima dessas coisas, ou seja, nós somos elevados espiritualmente. E nós temos que mostrar, né, que quem faz isso com a gente é o Eterno, gente, não é ninguém, tá? É o Ruach Kadosh, né? O Hakov, ó, gente, Ruach Kadosh significa Espírito Santo. O Hakov significa o Espírito da revelação, aquele que nos revela, né? O Ruach Kadosh nos convence e o Hakov nos revela. E nós não estamos desamparados, né? Não estamos desamparados de jeito nenhum, porque ele está segurando na nossa mão. Agora, se a gente soltar a mão dele, aí já não é problema dele, é problema nosso, entendeu? Porque até o momento que você estiver com ele, ele vai estar com você. Mas se você soltar a mão dele, foi você que soltou, não foi ele. E ele não vai obrigar você a pegar na mão dele novamente. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Se uma pessoa se afasta dele, ele vai simplesmente se afastar de você. E aí, eu digo, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Elohim, é o quê no mundo? Eu tiro isso por mim, porque todas as vezes que eu me afastei, eu só levei desacerto. Desacerto. Mas eu aprendi com isso, porque essas coisas é para a gente aprender, né? E evoluirmos espiritualmente. E é isso que ele quer de nós, tá? Porque ele quer se regozijar conosco no dia certo, no dia que realmente tudo vai acontecer, porque vai acontecer, gente. Não pense que isso é história da carochinha, não é, tá? Porque mesmo que não fosse um apocalipse, mas a Terra em si, ela está entrando nessa fusão, ela está entrando nessa transição planetária, né? Porque ela ficou doente de tanta coisa que o homem fez sobre ela. E aí, nós que somos transcendentes, né? Somos espirituais, esse lugar não é para nós, né? Nós temos que estar numa transição de uma dimensão 5, né? Na quinta dimensão. E não nessa dimensão aqui, né? Onde tudo é diminuído, tá? E a matéria, ela, vamos dizer assim, a matéria que comanda, né, praticamente, se a gente deixar. Mas o espiritual está acima disso. Amém?